Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? É assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No silêncio do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos abra a inteligência e nos faça compreender o sentido da Escritura que foi proclamada e que agora é pregada para nós. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, o texto de hoje é uma espécie de repercussão dos 2 domingos passados. Domingo atrasado na casa de Marta e Maria, Marta dá uma bronca em Jesus, pedindo que ele mandasse Maria sair e parar de ficar escutando a ele, a palavra dele, e fosse ajudá-la. E domingo passado alguém dos discípulos pediu: ensina-nos a rezar. Jesus, depois de ensinar, deu uma longa explicação do sentido da oração e terminou afirmando que o pedido mais importante da oração nossa é pedir ao Pai o Espírito Santo. Para nós, pedir ao Divino Pai Eterno que nos deu o Espírito Santo é como uma criança, um filho, uma filha que pede comida para o pai e a mãe. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo aos que o pedirem.
E para que é que a gente precisa pedir ao Divino Pai Eterno, o Espírito Santo, como uma criança pede pão e ovo, pede comida? A palavra de hoje fala e explica a necessidade que temos da atuação do Divino Espírito Santo em nós, para operar em nós uma das dimensões mais delicadas para os dias e para os tempos de hoje, que a gente chama de discernimento. Nós chegamos ao ponto alto de estrangulamento, onde a gente não sabe o que fazer com a vida. Não sabe o que fazer com os bens. E não sabe o que é o bem e o que é o mal, o certo e o errado. Até na relação com Deus, nós cultivamos interesses errados, achando que estamos certos. Vamos lá? Ao Evangelho, número 9, Lucas 12, 13 a 21. Os textos de hoje, você vai levar esse folheto para casa e aproveitar mais a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho para repercutir isto na sua vida. A palavra de Deus hoje toca num dos aspectos mais desafiadores nossos, a nossa relação com os bens deste mundo. Nós vivemos um grande conflito na relação com os bens deste mundo, não só, nós vivemos um grande conflito também na relação com o mundo, com a criação. Olha a polarização entre os que acham que não tem nenhum problema a destruição da natureza e os que acham que não pode cortar uma moita de capim. Nós perdemos a noção razoável da relação com a criação e com os bens que nós podemos receber da criação. Vamos lá? Naquele tempo, juntos, toda a igreja, alguém do meio da multidão disse a Jesus, brada, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Olha, aqui a gente já identifica problemas. Alguém que não é identificado com nome, com identidade, com perfil, do meio da multidão, porque revela o anseio da multidão. Chama Jesus de mestre, mas faz um pedido a Jesus que não é comum se fazer esse tipo de pedido ao mestre. Pede ao meu irmão que reparta a herança comigo. No tempo de Jesus, era muito comum as pessoas irem à sinagoga, abordar o rabino, o pregador da palavra da sinagoga, e dizer a ele, ajuda a resolver esse problema lá em casa, da nossa convivência. Jesus aqui não está numa sinagoga, está no meio de uma multidão, seguramente em área aberta. E alguém diz que ele é mestre, mas não para ensiná-lo como lidar com o irmão que apropriou-se dos bens da herança. Não reconhece Jesus como mestre e a si como discípulo. Chama Jesus de mestre, mas quer dar ordens ao mestre, como Marta, domingo atrasado. Essa é a grande dificuldade nossa na relação com o Senhor. Como descobrir uma mística, uma espiritualidade de discípulo. Como construir no mais profundo de cada um de nós uma abertura para um relacionamento com Jesus, de tal forma que tudo em nós, na relação com Ele, seja característico de discípulo que o reconhece como mestre. O próprio de um discípulo seria dizer, Senhor, ajuda-me a lidar com uma realidade na minha família. Meu irmão não quer repartir. Que orienta o Senhor? Ele dá ordens a Jesus para que Jesus dê ordem ao irmão.
é melhor pedir a Deus para mudar os outros, sempre, não é? É sempre mais fácil pedir a Deus, vamos pedir para que Deus mude as autoridades, mude os políticos, mude isso, mude aquilo, e a gente não bate no peito por minha culpa, minha tão grande culpa. Olha para mim, para minha fragilidade, muda-me, corrige-me, educa-me como mestre, Senhor. A herança, ele diz que Jesus é mestre, mas não é mestre para formar a sua mente, é mestre para interferir no seu bolso. Muitos de nós cultivamos uma relação com Deus a partir do bolso, da bolsa, das ambições, das necessidades também, mas a partir do bolso e não a partir da mente para ser formada. Vamos lá? A reação de Jesus vai ser muito interessante. Jesus respondeu, brada a igreja: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Olha, não se assuste, eu vou fazer uma formulação teológica e pastoral muito dura, que seguramente vai exigir de nós um esforço durante a semana para pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a alcançar a compreensão do que eu vou dizer. Mas Jesus se recusa terminantemente a reproduzir em sua vida o estilo dos líderes políticos e religiosos do seu tempo em Israel. Ele não é um líder para resolver os problemas daqui, da sua casa. Jesus diz que não vai mexer em julgar e dividir bens. Por quê? Porque se ele for lá e convencer o irmão de dividir os bens, mas esse que pede a Jesus para pedir o irmão, não passar por uma experiência de metanoia, de conversão da mentalidade, de profunda transformação, ele vai conseguir os bens que estão na mão do irmão e vai fazer estrago na vida dele e de muita gente com os bens. Jesus não interfere nos bens, na gestão dos bens, porque Jesus quer mexer na gestão da sua compreensão de quem você é, qual é o plano de Deus para você, para quando você alcançar nos meios legais para ter acesso à herança, você tenha discernimento. Esse é o papel do Espírito Santo. Jesus quer transformar-nos para que nós transformemos a realidade da nossa casa, embora nós queiramos que Ele vá lá e mude a nossa casa. Mude o irmão, o pai, a mãe, o filho, o genro, a nora. Ele quer mudar-nos, mudar-me, mudar-te. Ele se recusa, na linha de Abraão, de Moisés, de Josué, dos juízes, na linha da monarquia de Israel, ele se recusa. Quem me encarregou de julgar e de dividir os bens? Irmã, irmão, vou dar uma introdução rápida, porque é um tema extremamente importante para a Bíblia. Do começo do livro do Gênesis até o fim do Apocalipse, particularmente no Antigo Testamento. Fiquemos com o Antigo Testamento, porque depois o Novo Testamento muda radicalmente. Mas, do começo ao fim do Antigo Testamento, há uma evolução gradual sobre esse tema da relação do homem e da mulher que creem em Deus e a relação do homem e da mulher com os bens deste mundo. Para o povo mais antigo do Antigo Testamento, eles criaram uma teoria de que a bênção de Deus era expressa na vida de uma pessoa. Você identificava que você tinha a bênção de Deus pelos bens que você tinha. Se você pegar as grandes figuras do Antigo Testamento, os homens abençoados por Deus,
Logo o texto descreve como é que eles eram abençoados. Eles tinham muita terra, muitos rebanhos, escravos, ouro, mulheres, filhos e longos anos de vida. Tudo estava no pacote da propriedade do homem. Filho, escravo, mulher, bens, tudo. Isso caminhou como um anseio do próprio Abraão, o fundador da fé no Deus único. E teve um ponto alto em Moisés, porque Abraão e Moisés são os responsáveis para tirar o povo da escravidão. Primeiro, do anonimato de Abraão para ir para a terra prometida, ocupou a terra, veio uma grande seca e foram embora como escravos para o Egito. Depois Moisés tira da escravidão do Egito para devolver para a terra prometida. E a terra prometida é o bem que daria toda a fartura. Passados 1200 anos depois de Abraão, tem um problema. A constituição da monarquia em Israel. A partir da monarquia, com Davi e depois Salomão, o povo da Bíblia, os autores sagrados vão mudar a linguagem para avaliar o que são os bens. Os profetas produzirão textos, você pode vir Amós, Oséias, mas todos, Jeremias, Zacarias, também Zacarias, mas Jeremias, Isaías, críticas severas à monarquia, porque a monarquia vai constituir uma organização social com as contradições extremamente expostas. O trabalho escravo, as classes, as elites, os abusos de poder, os impostos, a manutenção das armas de guerra, as severas críticas à riqueza que é acumulada em vista de uma organização social que não representa o plano de Deus. Quando em 581, a Babilônia invade Israel e deporta a elite de Israel para a Babilônia como escravo, da elite da monarquia ao primeiro escalão da elite que servia a monarquia, junto com os mais simples e humildes homens e mulheres da terra, vão ser escravos na Babilônia. Ali surgirá uma reflexão mais profunda, que você vê isso nos livros do que a gente chama na literatura sapiencial da Bíblia. Livro dos Provérbios, Sabedoria, os Salmos. Ali na escravidão vai surgir uma grande pergunta. Por que os ímpios, os errados, as pessoas que não creem em Deus, têm uma felicidade aparente tão evidente e as pessoas honestas, corretas, humildes, piedosas são tão tomadas de infelicidade? A literatura que a gente chama dos livros da sabedoria do povo de Israel identifica o problema, mas não consegue resolvê-lo. É em Jesus que esse problema vai ser enfrentado de uma maneira radicalmente nova. Porque em Jesus, toda reflexão acerca da terra prometida será remetida para o reino dos céus. Vamos ver? A historinha que Jesus conta agora é dramática. Eu fiz uma espremida pesadíssima com essa síntese. Precisaria ter muito tempo, mas vamos lá. E contou-lhes uma parábola. Versículo 16. Toda a igreja. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo,
junto com os meus bens. Então podereis dizer a mim mesmo: Brada. meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Espera lá. Essa é a grande ambição dos mais de 7 bilhões de homens e mulheres no planeta do consumo. Descansar, comer, beber, aproveitar. E é nesse horizonte que situa o ponto de estrangulamento da nossa relação com os bens deste mundo. Descansar, comer, beber e aproveitar são todas realidades que estão no campo do usufruto daqui. O acúmulo já era rico, tem uma colheita maior. Ele em nenhum momento pensa em ninguém para ser beneficiado. Ele faz é derrubar os celeiros e construir maiores e juntar trigo e todos os bens e entrar lá dentro e dizer: basta-me a mim e aos meus bens. Aqui está o primeiro ponto identificado como perigo da riqueza no Novo Testamento, já levantado no Antigo Testamento. A riqueza ameaça extraordinariamente o senhorio incondicional de Deus sobre você e sobre os seus bens. Os bens do mundo pertencem a Deus, são emprestados ao homem. O homem e a mulher administram-no. Os bens deste mundo põem em risco, põem em perigo a sua entrada no reino de Deus, porque faz você se ocupar unicamente com o reino deste mundo. Para o Novo Testamento, libertar-se das riquezas e realidades que bloqueiam o caminho para o reino dos céus é a tarefa mais importante. Libertar-me não só das riquezas, mas de todas as realidades que bloqueiam a minha entrada no reino de Deus. A riqueza para o povo do Novo Testamento e para Jesus particularmente põe em perigo a sua relação com o próximo. Presta atenção. Relação com Deus, relação com o reino de Deus, relação com o próximo, relação com o seu corpo e relação com a criação. Esse é o perigo, um fechamento sobre si mesmo. A gente já vê isso no Antigo Testamento. Vamos na primeira leitura. Que aqui quem é pai e mãe precisa começar a segunda-feirona braba com essa motivação. Número 6 do seu folheto. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Leia. Por exemplo, um homem que trabalhou com... Presta atenção. Característica de um curso de coach. Olha lá. Trabalhou com inteligência, competência e sucesso. Vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. Você morre de trabalhar para dar o melhor para os seus filhos, mas você esquece que na vida dos filhos vai entrar genro e nora, que não fizeram isso aqui. E vai dizer, que bobagem, seu pai com esses bens, ele não sabe administrar. Isso existe, minha gente? Isso é vaidade e grande desgraça. Olha, os bens não são uma ameaça se você souber permitir que Deus tenha a autoridade imperiosa sobre você. A última frase do Salmo, também no livro da sabedoria, diz:
tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho, significa que riqueza e o resultado do trabalho não é ruim, não, é bênção. O problema é como é que você lida com isso. Nós vamos pedir ao Senhor hoje para abençoar nossas mãos, tornar fecundo o trabalho de nossas mãos, mas nós precisamos aprender a olhar para os nossos esforços e pensar: que tipo de relação eu tenho com os bens que eu estou conquistando? Que domínio esses bens têm sobre mim, minha relação com Deus, com o meu próximo, com o meu corpo, com a criação? Que responsabilidade tenho eu sobre o resto da realidade da terra? Senhor, mestre, pede ao meu irmão que reparta a herança comigo. Rapaz, ele foi criado na mesma escola que você. Se você pegar, você não saberá lidar, porque você que pega a herança, às vezes torra tudo, porque geralmente a herança é coisa que a gente recebe consagrado pelo suor de outros, não é? Não é? A grande ameaça do nosso tempo: descansar, comer, beber e aproveitar. Existe a depressão do domingo à tarde, a tristeza do domingo à noite, a sensação de vazio do domingo e de tristeza e desolação com a segunda-feira que vai chegar. O descansar, comer, beber e aproveitar é uma realidade que maculou tanto nossa relação conosco mesmos, com os nossos e com Deus, que o domingo, dia do Senhor, foi transformado no dia do prazer. Descansar, comer, beber e aproveitar. Para nós, domingo não é mais dia do Senhor. No 7º dia ele descansou porque ele criou tudo e viu que tudo era bom e descansou. Deveria ser o 7º dia o grande dia do nosso culto de gratidão por tudo que ele criou. Mas nós nos vemos extremamente cansados de tanto aproveitar, descansar, comer, beber, e o domingo se tornou um dia enfadonho, sem Deus, com todo prazer, com toda fartura, mas um dia vazio e sem Deus. Porque uma missa, para nós, é um impedimento desconfortável para prolongar nosso prazer até tarde. Mas tem coisa mais pesada, vamos ver? Quando o camarada chega e diz: pronto, agora é a hora de eu aproveitar, tem uma intervenção divina. Vamos ver? Versículo 20. Mas Deus lhe disse, brada: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Você pode imaginar aquele camarada que gritou do meio da multidão: mestre, pede ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus conta ali uma historinha que tem como moral da história gritar no meio da multidão: louco! Irmã, irmão, você tem coragem hoje, agora, de dizer a Jesus que Ele tem toda a autoridade e poder para apontar para você para quais realidades você também não passa de um doido, uma doida, um louco, uma louca? Você tem coragem de dizer: Senhor, aponta as loucuras nas quais eu estou me enfiando? Senhor, cura, liberta, salva-me das minhas loucuras. Senhor, nós vivemos numa sociedade de loucos. Eu também, embora te chame de mestre, eu sou mais influenciado pela lógica do mundo, do descansa, come, bebe, aproveita, do que
pelo primado do seu ensino: Senhor, ensina-me a encontrar em mim as loucuras que eu preciso permitir que o Senhor me cure. Essa semana, hoje ainda à noite, quando você deitar, feche os olhos, diga a Jesus: Senhor, eu quero que a sua voz repercuta em minha consciência e me ajude a adormecer com toda a confiança nas suas mãos, mas permitir que o Senhor aponte para mim, ainda que em sonho, as loucuras das quais eu preciso ser liberto e curado. Cura-me. Como São José, que o anjo falou com ele dormindo. Termina o texto assim, vamos? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Irmã, irmão, o que é ser rico diante de Deus? O que é ser alguém que ajunta tesouro para si mesmo? Que diferença tem? Ser rico diante de Deus é aquele para quem Deus é a fonte de vida e felicidade, não os bens. Jesus é a graça suprema por excelência, que transmite-nos a maior riqueza. Jesus dá-nos a graça de sermos libertos de tudo que não nos deixa experimentar a grande graça que é ser rico diante de Deus e não diante do mundo. Porque diante do mundo ninguém se considera rico. Porque diante do mundo a gente nunca olha para quem tem menos que a gente. A gente só avalia o tanto que a gente tem a partir dos patamares, não é? A lógica do mundo é olhar para quem está acima de mim. E a gente sempre é tentado a pensar assim: o dia que eu tiver daquele tanto, ou a metade do que ele tem, eu vou ser melhor. Eu vou ter mais paciência com meus filhos. Eu vou ajudar mais os outros. A gente sempre olha para quem tem mais e programa para depois o ser melhor. Enquanto ser rico diante de Deus, a gente olha para a necessidade do outro agora e diz: passar fome eu não vou, reparto com quem precisa, e a providência de Deus garantiu que eu tivesse, e não deixará que eu fique sem a assistência dele. Irmã, irmão, a riqueza por excelência diante de Deus é esta que Paulo apresenta na segunda leitura. Leiamos. Não precisa nem de muita explicação. Eu só vou destacar um ponto, mas é uma grande catequese sobre o que é ser rico diante de Deus. Veja, carta de Paulo aos Colossenses: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Quem é de nós que vai à missa porque não tem coragem de começar a semana sem pedir ao Senhor a graça de alcançar as coisas celestes e não as terrestres? Veja, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de, e não de grifes, mas de glória. Continue. Portanto, brada a igreja, reage a igreja. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra. E o que é que pertence à terra? Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Espere lá. Paulo dá um dos mais altos avanços na compreensão
da nossa relação com Deus. Paulo transforma aquilo que o Antigo Testamento associava ao culto da adoração das imagens dos deuses. Agora a cobiça é idolatria. Tem um monte de gente que não tem estátua de santo nenhum em casa, mas é um idólatra. Tá claro? Tem um monte de gente que pode ter um monte de imagem de santo, mas é tão livre para viver o bem e a graça, que não é idólatra. A cobiça é idolatria. Porque o que é a idolatria? É pôr qualquer realidade no lugar de Deus. Qualquer. Claro que uma pessoa não instruída na fé, ela pode achar que uma estátua é Deus. Pode achar? Por fraqueza. Mas também pôr o dinheiro no centro de tudo e a cobiça no centro de tudo é idolatria. Leia. Já vos despojastes do homem velho, brada a igreja, e da sua maneira de agir. Já? Ou ainda tem que despojar-se mais? Já vos despojastes do homem velho da sua maneira de agir. Leia. E vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Essa é a parte suprema. Ele chama Jesus de mestre, e a função do mestre é organizar o conhecimento daquele discípulo em vista de uma realidade superior. E a realidade superior qual é? Descobrirem que o que em mim não passa de loucura. Nós vimos esse final de semana aqueles atentados lá nos Estados Unidos. Com tanto medo dos terroristas estrangeiros, os próprios brancos e norte-americanos brancos de classe genuinamente norte-americana se tornaram terroristas. Quando você começa a ver no outro tanto mal, tanto mal, tanto mal, tanto mal, tanto mal, você não se enxerga. E você não só faz muro para dividir-se contra os outros, mas você se torna um tão violento quanto tudo que você tem medo. Porque o primado não é da ordem de Deus, mas é da ordem das ambições. Isso aqui é nosso. Um dos matadores não sei se do supermercado, matou a própria irmã que estava no mercado, dos atiradores. Irmã, nós estamos no mundo louco. Nós estamos no mundo insano. Não tem nenhuma realidade mais grave do que a quantidade de distribuidora de bebidas 24 horas e de farmácia aberta o tempo todo para vender remédio para equilibrar nossas loucuras e droga para equilibrar nosso surto. Permita, eu sei que parece extravagante, mas permita que do meio da multidão você seja alcançado pelo grito de Deus. Louco! Eu te quero comigo. Eu te quero aqui. Louco! Sai desse caminho que está te levando para o pior. Louco! Não vai por aí. E permita que o Senhor não só te grite como louco, mas te cure a loucura. Ele é diferente do mundo. O mundo só grita que você é doido, mas o mundo não te cura. Vende remédio, porque a medicação para doido é só capotar o doido, mas não cura o doido. Não é? A droga só capota o doido, mas não cura o doido. Ele identifica a loucura e cura-nos. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Põe-se nas mãos do Senhor e peça dele a graça de você encontrar em você as realidades que têm tornado você um louco, sem Deus, sem o seu próximo, sem você mesma, sem você mesmo, sem comunhão
com os bens tão belos e preciosos que Deus criou. Peça ao Senhor a cura, a libertação das loucuras que nos escravizam, que nos adoecem. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quantas lembranças. Quantas lembranças eu quero esquecer. Sinto que a espada de minha alma entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, nossas loucuras. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, nossa escravidão dos bens. Cura, Senhor, vem aqui. Cura nosso fechamento em nós mesmos. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo, Jesus, por seu sangue derramado na cruz, Teu sangue derramado na cruz, único remédio para minha salvação. único remédio para minha salvação. Eu peço as curas que eu preciso, Eu peço as curas que eu preciso, das loucuras que me dominam, das loucuras que me dominam, na relação com os bens deste mundo. na relação com os bens deste mundo. Senhor, Senhor, todas as loucuras todas as loucuras que me fazem estragar que me fazem estragar minha relação com o meu corpo, relação com o meu corpo, meus relacionamentos com o próximo, meus relacionamentos com o próximo, com a minha família, com a minha família, minha relação com a criação minha reação com a criação, e com o Senhor, meu Deus. com o Senhor, meu Deus. Salva-me Salva-me das loucuras das loucuras que me impedem que me de viver a alegria de viarem no plano do Senhor. no plano do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por seu sangue, com teu sangue, eu te peço, dá-me um respeito profundo o respeito profundo na forma de usar os bens deste mundo. na forma de usar os bens deste mundo. Estenda sua mão aqui para a cruz.
Peça ao Senhor para abençoar suas mãos, seu trabalho, a administração das coisas que Ele confia nas suas mãos, na gestão sua. Peça para o Senhor tornar fecundo o trabalho das suas mãos, dos seus estudos, dos seus esforços na família, na escola, no trabalho, no mundo, para o mundo melhor. Diga juntos: Jesus, consagro ao Senhor o meu suor, a minha administração, de tudo o que o Senhor me permite ter, para o bem de um mundo melhor, de uma família melhor, para o bem da minha própria vida, curada, liberta de toda loucura. Amém. Amém. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça a sua oração, agradecendo a Jesus tudo que você hoje comeu, bebeu, toda a convivência que você teve com as pessoas, todo mundo que trabalhou por você e para você, tudo que você recebeu de bênçãos dos seus antepassados, de bens, de valores, de graças. Entregue agradecido o que o seu pai, sua mãe já sofreram por você, não para você brigar na sua família, mas para você viver a harmonia de filha e filho de Deus na sua casa. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos por nos dar a graça de sermos revestidos do homem novo, da mulher nova, que se renova na maneira de agir. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.